Maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos iniciando mais um Jornal em Foque. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua presença. A gente sempre trazendo convidados muito especiais em nossos programas, quase 5 anos no ar aí, sempre de segunda a sexta, trazendo convidados e temas relevantes da nossa sociedade. Hoje vamos falar muito sobre comunicação corporativa, e até um orgulho aqui, venho particularmente colocar aqui como orgulho também, uma nossa ex-aluna, hoje uma das principais profissionais de PR, né, na área de relações públicas, traduzindo para as pessoas aí, sócia fundadora e CEO da PR Academy, a primeira PR Tech do Brasil dedicada à evolução da carreira dos profissionais e dos negócios do mercado de comunicação, a jornalista Fernanda Burjato. Fernanda, um prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigado, hein? Prazer é meu, Fernando. Muito bom estar aqui com você. Rever você depois de tantos anos é um prazer, uma honra. Exatamente. E um orgulho nosso aí, a Fernanda foi nossa aluna, né? Um orgulho nosso da gente ver os nossos alunos e alunas, né, se espalhando aí ideias, projetos, enfim, multiplicando saberes. Fernanda, quero agradecer a sua presença. Lembrando, quem quiser pode depois acompanhar nas nossas redes sociais e 5 horas da tarde, reprise na TV Com e no mesmo horário na Rádio Santos FM 92,5 MHz. Fernanda, vamos começar. Você virou uma grande especialista aí, sua lista aqui, seu LinkedIn aqui é enorme, a gente tem muito orgulho em relação a isso, atendendo aí diversas empresas nacionais, multinacionais. E a gente entra na questão da comunicação. Hoje a comunicação, ainda mais com redes sociais, ainda mais com inteligência artificial, ainda mais também com hoje pessoas físicas, jurídicas, né, precisam da comunicação, né? Não só hoje qualquer pessoa ela vê a comunicação como uma ferramenta importante. Há uma deturpação em relação a isso, muita deturpação, diga-se de passagem. Mas assim, quando você se formou, né, você se imaginava aí esse mercado? Como é que você descobriu esse mercado que a gente lembra? E aí eu quero fazer uma saudação ao professor Gerson Moreira Lima, né? Está lá morando em Portugal, autor do livro Release Mania, nos anos 80. Nos anos 82 esse livro, se eu não me engano é o segundo livro da série da editora Sumos, né? E ele já falava de release, né? Na época era o release, né? Release, para quem não sabe, é um texto aí que as empresas, as assessorias enviam para a imprensa. Hoje o release é uma mera ferramenta dentro do contexto muito maior. Passado tanto tempo, né, resgatando, né, o Release Mania, essa trajetória da comunicação empresarial aí que é importante para as pessoas entenderem. Na verdade, quando a gente fala em comunicação empresarial, lá há 25 anos, quando a gente olhou e eu falei, poxa, tem um mercado aqui. Sim. Quando você entra na faculdade de jornalismo, o nosso sonho é mudar a humanidade através das matérias, dos jornais, e a gente fazer essa revolução de buscar a notícia, de fazer as denúncias. E logo no segundo ano da faculdade eu fui impactada pela tal da comunicação corporativa. Uhum. Então me lembrou muito o que o Gerson explicava, né? O que era o release, quando você vai trabalhar a comunicação de uma marca e levar a mensagem dela para a imprensa. Na época, quando eu consegui meu primeiro estágio no segundo ano da faculdade, em comunicação corporativa, fui para uma fábrica de automóveis. Um colega da classe falou assim para mim, você é uma vendida, você não vai trabalhar no jornalismo real, porque existia
há 20 e poucos anos, um desconhecimento do que é essa comunicação sempre corporativa. Existiu, agora que mudou muito. Eu acho que agora ela evoluiu muito. Ainda assim, a gente, dentro até inclusive do meu processo de mentoria com profissionais de comunicação na PR Academy, eu vejo ainda gente muito, principalmente fora dos grandes centros, né, fora de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, ainda trabalhando somente o release como ferramenta estratégica de comunicação. E isso hoje já é uma commodity do mercado, isso já não tem mais gerado valor, porque não necessariamente a solução de comunicação que uma empresa precisa é o relacionamento com a imprensa. Principalmente quando você olha startups que estão começando, às vezes ela nem tem insumos tão profundos para se tornar fonte de referência em um mercado. Então ela tem que começar por outras disciplinas de comunicação, tão relevantes quanto, e que às vezes a gente preso num papel de assessoria de imprensa e daquela antiga comunicação corporativa não enxerga como possibilidade. Então acho que teve uma evolução muito grande. Hoje a comunicação que a gente entrega, ela já é mais 360 e ela vai muito além do release, da nota, da pauta. Até você falou isso, né? Porque você tem hoje vários públicos, né? Hoje, com a tecnologia, se antes, tradicionalmente, né, o emissor, receptor, né? Hoje você tem vários públicos e várias mensagens, né? Para as pessoas entenderem, né? Porque a linguagem que, por exemplo, o nosso programa, ele está agora nas redes sociais, que atinge um determinado público. Depois ele vai para o rádio, na Rádio Santos FM já é um outro público. Na TV Com já é um outro público. O público, muitas vezes, podem ser até os mesmos públicos, mas na maioria das vezes são públicos diferentes. Nas empresas, como você falou, essa questão da comunicação 360, ou seja, você vê o todo, de forma global. Como é que funciona isso? E o entendimento também por parte do empresário, que às vezes a linguagem que ele está usando não é a linguagem adequada para o público que ele almeja ou que ele pretende. Como é que funciona isso? Para as pessoas entenderem, especialmente os leigos, né? Isso, o importante é a gente conseguir, isso é difícil, o entendimento do que é comunicação integrada e comunicação 360 é desafio para muito profissional de comunicação, que dirá para quem não tem isso no dia a dia, no caso dos empresários. Então, quando a gente fala de comunicação 360 e comunicação integrada, a gente está falando de eu utilizar a minha comunicação para impactar diferentes públicos que são de interesse de uma empresa, sejam eles clientes, governo, comunidade, analistas de mercado, entre outros, funcionários, entre outros. E eu me utilizar de diferentes canais que, por exemplo, as redes sociais são canais, o YouTube é um canal, e de diferentes formatos. Dentro do YouTube você tem o formato de pode ser uma websérie, pode ser um programa de TV. No Instagram você vai ter outros formatos, como um Reels, um carrossel, um post no feed. Então, esse entendimento de que todas as empresas, independente delas quererem ou não, elas estão se comunicando com diferentes públicos e elas podem se comunicar em diferentes canais e diferentes formatos. E para isso, só classifica a comunicação 360 quando você pega essa diversidade toda de possibilidades e você unifica, deixa coerente a mensagem que ela precisa passar. Então a comunicação 360 não é você fazer muita coisa, é você escolher os públicos, não é quantidade. Ela é estratégia de disseminação de mensagens de uma forma uniforme, de uma forma coerente, que você use diferentes formas de você comunicar, mas que você passe a mesma mensagem para diferentes públicos. Seja numa crise, no lançamento de uma fábrica, na comunicação de qualquer outra coisa que a empresa faça, que seja institucional ou relacionada a um produto ou um serviço. Então, hoje, o próprio profissional de comunicação tem essa dificuldade de não entender quais são as possibilidades dentro da comunicação que você tem para trabalhar com o seu cliente. Como eu disse, às vezes a solução não é o release, não é a nota, não é a pauta. Às vezes você vai para uma mídia paga, às vezes você vai fazer um branded content, que é o nosso antigo publi editorial. Às vezes você vai fazer um trabalho de liderança de pensamento no LinkedIn. Então tem outros canais e outros formatos que a gente pode usar até que a empresa esteja mais madura para fazer o relacionamento com a imprensa. Então, às vezes, não começa por ali. Exatamente. E não pode se restringir só ali também. Exatamente. É importante esse teu esclarecimento, né? E aí a gente pensa, vendo que um comerciante está assistindo ao nosso programa. Ele pode pensar assim, mas isso só para as grandes empresas que a gente consegue.
Então eu gostaria de... Essa é uma dúvida que certamente, né, muitos falam assim, não, eles são grandes, eles conseguem, né? Eu sou pequeno, o que eu vou fazer? Estou abrindo meu negócio, né? E aí como que eu posso me comunicar com os meus públicos? Primeiro entender quem é meu público, né? Que é outro desafio também. Na verdade, eu acho que a primeira pergunta não é nem sobre comunicação. A primeira pergunta é sobre negócios. O que você quer sobre o teu negócio? Você quer vender mais? Você quer atrair talentos? Você quer ampliar o seu portfólio de produtos e serviços? Você quer chegar em estados e em cidades que você não chega? Essa é a primeira pergunta de um profissional de comunicação, ou deveria ser. Porque é a partir disso, desse objetivo de negócios, que eu vou, dentro de um leque de possibilidades que existe na comunicação, ver qual que é a melhor estratégia para você conseguir esse objetivo. Porque hoje você tem um cenário, então vamos pegar um pequeno empresário, sim, só para ficar bem real, bem real. Aqui, que a realidade da comunicação ela não é só para multinacionais. Porque as pessoas têm essa ideia, né? Assessoria de comunicação não é só para mim, comunicação ainda não tá. A comunicação é para todo mundo. Então ela é para todo mundo que quer estabelecer uma relação de confiança com os públicos e que principalmente quer proporcionar uma experiência e passar suas mensagens de forma coerente. Então, quando você entende que ela é uma ferramenta de negócios e que ela não é uma ferramenta só para você divulgar suas notícias e é uma coisa isolada da estratégia de negócios, que esse é um grande erro, você começa a entender ela como parte da sua mesa de debate quando você for traçar a sua estratégia de comunicação para 2026, por exemplo. E aí eu vou dar um exemplo. Pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica de pequeno porte. Você é dono de uma farmácia. E você precisa falar sobre as suas campanhas promocionais, sobre o Dia do Idoso, sobre qualquer coisa que você queira comunicar. Você pode utilizar a imprensa? Talvez é o melhor canal? Não. Mas você pode ter um Instagram? Pode. Você pode ter uma comunicação dentro da loja que se comunique, às vezes folders, às vezes uma TV, mas passando mensagens. Tem outras formas da gente se comunicar. É isso que o empresário tem que entender. Como ele faz para atingir os objetivos de negócio dele. Então, esse é o raciocínio. E quais são as ferramentas que levam ele até lá? Ele construir reputação, tendo um Instagram bem estruturado, pode ser um caminho. Ele promovendo uma ação de relacionamento com algum determinado público pode ser um caminho. Então, às vezes, são ações que são mais simples, podem ser de bairro, podem ser locais mesmo, mas falando com as pessoas certas, com a mensagem certa e passando efetivamente o que você quer, que agrega valor para a sociedade. Porque o grande erro dos empresários eu quero divulgar produtos e serviços. A comunicação, em algumas ferramentas, ela até trabalha produtos e serviços, mas quando que ela chama atenção e ela engaja um público? Quando ela está conversando com uma necessidade da sociedade. Ou seja, se eu quero te vender alguma coisa, eu não vou te falar, olha, compra este copo d'água. Mas eu vou falar assim, se você tomar essa água, ela vai te hidratar, ela vai passar a sua sede. Por quê? Porque eu estou trabalhando com a sua dor e com o seu desejo. Então, quando a gente fala de dor e desejo em comunicação, muda a abordagem. Então, o empresário, todos eles têm um desejo, todos eles têm uma dor. E todos eles resolvem desejos e todos eles resolvem dores. Então, quando a gente abre esse pensamento com o empresário, eu vou escolher as ferramentas de comunicação que são mais adequadas. Quem quer construir autoridade e tá no meio mais B2B, business to business, pode ir para um LinkedIn, porque o público dele tá lá. Se a gente tá falando de um médico, de um dentista, de um personal trainer... Que aí a trainer, pessoa física, como é que funciona? No LinkedIn, você vai para o Instagram. Então, você vai fazer Instagram, você vai começar a construir autoridade, estabelecer os seus pilares de conteúdo dentro daquela rede. Dentro do que é possível eticamente, né? Porque também tem isso. Alguns profissionais, né, tem uma série de regras aí nesse sentido. E é menos sobre vender o produto e o serviço no Instagram, e é mais sobre ele falar assim, se você conduzir dessa forma a sua saúde, o seu ganho vai ser esse. Mais longevidade. É isso que as pessoas buscam dentro de um canal específico como o Instagram. Ele vai buscar resolver a dor ou o desejo dele. Se o Fernando tem uma mensagem ali, eu vou, poxa, o que o Fernando vende?
Como será que o que ele faz pode me ajudar? Eu passo a seguir o Fernando, eu passo a entender melhor a empresa dele e pode ser que através da construção da autoridade, do nível de informação que ele está me passando, um dia eu vá comprar um produto dele. Então, os empresários têm que entender essa trilha de conteúdo e essa construção de autoridade sempre conectada com o que a sociedade está buscando e com o tipo de coisa, de dor ou desejo que ele pode resolver através do que ele oferece. E às vezes aí sim esse profissional acaba se destacando pelas redes sociais e acaba chamando a atenção da imprensa, que aí já é outro momento. Exatamente. Né? Um médico, por exemplo, que é especialista para falar sobre joelho. Vamos um exemplo, né? Um exemplo. Aí ele começa a ser uma referência nesse assunto. E aí alguém, né, uma pauta, aí você pode trabalhar. Mas aí a gente entra numa outra questão. Às vezes, já melhorou, mas às vezes alguns profissionais ainda acham assim, o dono do negócio fala assim, ah não, meu sobrinho, meu filho, ele é jovem, ele sabe usar as redes sociais e ele faz as redes sociais minhas. Ainda acontece muito disso? Acontece. Né? Acontece. A questão que isso tem que ser tratado como uma coisa profissional. Acontece muito disso? Acontece. E aí, vamos lá. Dentro de uma estratégia de negócios, existe uma coisa chamada planejamento estratégico da comunicação e do negócio. É a mesma coisa que esse raciocínio é a mesma coisa que a gente falar assim, eu vou começar somente colocando um produto lá na gôndola, porque é o produto que ele vende. Né? Coloquei este shampoo na gôndola. Se você não sabe para que público você vai falar, para quem você vai vender, em que canais, quais são as lojas que você quer vender, onde que você define isso? Num planejamento de negócios. A comunicação, você começar com uma pessoa que não entende de estratégia, mas que às vezes até é boa de texto, né? E que vai fazer um post para você no Instagram, acaba fazendo. Vai fazer, mas com qual objetivo? Com qual finalidade? Te levando do ponto A para o ponto B, com qual caminho? Então, esse processo estratégico é o que muita gente peca. E aí você não entende, aí você fala assim, a comunicação não funciona, tô lá no Instagram e não funcionou, não deu efeito. Por quê? Porque você não entendeu o caminho que a comunicação vai percorrer. Então, quando a gente tem um plano e a gente começa a analisar o cenário de mercado, analisa os seus concorrentes, aprofunda em um cenário do seu negócio especificamente, você passa a avaliar, esse mercado já tem um relacionamento com a imprensa? Como que a imprensa cobre? Você passa a ter domínio e até identificar oportunidades de o que ninguém está falando que eu posso falar. Então você vai começar a definir territórios de conteúdo. Sim. Quando a gente tem essas oportunidades, é aí que a gente consegue se destacar. Se o executivo não entende este caminho, nem o porquê ele está fazendo, vai virar só um post no Instagram. E aí ele não vai vender, porque um post no Instagram não vende. E a culpa é da comunicação. E a culpa é da comunicação. Mas tem lógica. Isso, tem lógica, né? Tem total lógica nesse sentido e é muito comum. Meu sobrinho, meu filho, minha filha está acostumado, é jovem, sabe usar, porque é isso. E tem linguagens distintas também, né? A gente percebe aos poucos, e aquela que ainda é uma atividade, né, pouco, acho que ainda não é oficializada, a social media, né, dentro desse contexto, e muitas vezes são profissionais de comunicação que atuam nisso. Você falou especificamente do Instagram, mas também tem outras plataformas, né? Quais são as outras, quais características, assim, para o público leigo, né? Já estou falando para o público leigo. Por exemplo, eu posso vender também no Facebook? O Facebook já é um outro público que já está um pouco mais, digamos assim... Eu acho que se vende hoje ainda pelo Facebook, ainda né? É a mesma coisa que muita gente que vai nos TikTok, assistir. E assim vai. Os canais, eles vão mudando. Eu brinquei outro dia numa aula que eu falei, o Orkut existia, muita gente teve Orkut. Hoje ele não existe mais. Então, a gente não sabe o que vai acontecer com essas plataformas, nem com esses canais que hoje a gente tem. Mas a gente tem o Instagram, a gente tem o LinkedIn muito forte, a gente tem o YouTube, a gente tem um TikTok. Existem outros que vão ganhando o gosto Threads, do público. Tem futuro, eu acho que sim, mas eu não vejo muita. Exatamente. Eu acho que está bem concentrado no Instagram mesmo, tá? Eu não vejo falar muito sobre isso como ferramenta de comunicação, um canal ali que você use, tá? Vejo muita gente fazendo só anúncio pelo Facebook e vejo gente utilizando o Instagram para posicionamento e autoridade.
Depende muito da estratégia de negócios daquela empresa. E se faz sentido para o público que ela quer atingir, ela estar no Instagram. Então, se você for falar de uma grande cimenteira, ela pode até fazer um Instagram, que ela vai falar mais sobre marca empregadora, ela vai falar sobre algumas coisas de negócio, mas ela não vende por ali. Talvez ela vai fazer conexões de negócio com o governo, com outras ações, relações governamentais, o trabalho de public affairs, que a gente também é uma das ferramentas de comunicação. Você vai fazer um LinkedIn, vai construir conexões, fazendo o LinkedIn não só da empresa, como o LinkedIn do executivo, que hoje é o que a gente chama de trabalho de liderança de pensamento. Então, tem outras formas para você usar o ambiente digital, né? Então, não é só restrito a um Instagram ou a um LinkedIn, mas é o que faz sentido para o meu objetivo de negócios e para o público que eu quero atingir. Porque às vezes você não vai precisar de um Instagram. Você pode até ter, mas você não precisa dele nem para vender, nem para se posicionar. Mas um LinkedIn muito bem estruturado vai fazer mais sentido para o seu negócio, tá? E aí, para um médico, ele precisa estar no LinkedIn? Depende, ele trabalha numa indústria farmacêutica, ele quer conversar com o governo para falar de saúdes públicas, ou ele de verdade quer vender mais consultas, aí ele vai para o Instagram. Então, ele pode ter os dois? Pode, impactando diferentes públicos. E aí de forma profissional também, né? Exatamente. Não pode ser o meu vizinho, né? Nada contra, mas assim, alguém que... Se o seu vizinho entender de comunicação, se entender de comunicação, tudo bem, né? Mas cada um no seu quadrado. Fernando, a gente vai para um rápido intervalo comercial e voltaremos aqui no segundo bloco aqui do Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você quer receber notícias do Boc News no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do Boc News no seu final de semana. E para receber também o boletim diário, resumo do dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado e receba sempre conteúdo de qualidade com a credibilidade do Boc News. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece a nossa programação ao vivo, 24 horas, interação com as nossas redes sociais e muito mais. O app TV Com Play está disponível nas principais lojas de aplicativos. TV Com, interagindo com você. Acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo pelas operadoras de TV a cabo, pelo nosso portal e aplicativo oficial, digitalmente via simulcast e nas maiores plataformas de streaming. Saiba mais em tvconsantos.com/abrangência. Somos multiplataforma. Somos TV Com. Acompanhe as nossas redes sociais, ficando por dentro de tudo que rola aqui, na TV Com. No Facebook, tvconsantos.oficial. O nosso Instagram é @tvcom.santos, no X @tvcom_santos. E pelo nosso canal oficial no YouTube, emissora TV Com. Nosso WhatsApp é 13 97 417 5194. TV Com, interagindo com você. Acesse o portal da TV Com e acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo, interaja com as nossas redes sociais e fique por dentro das últimas notícias em nossa região, do país e do mundo. Confira também os nossos programas e conteúdos especiais. tvconsantos.com. TV Com, interagindo com você. Voltamos a apresentar Jornal em Foque. Olá, estamos de volta no Jornal em Foque de hoje com a
colega jornalista Fernanda Burjato aqui, sócia fundadora e CEO da PR Academy, que é a primeira PR Tech do Brasil dedicada à evolução da carreira dos profissionais e dos negócios no mercado de comunicação. Até pegando o gancho, Fernanda, até para as pessoas entenderem o que é a PR Academy, como é que funciona isso, né? Como é que surgiu a ideia também, acho que é importante também, como surgiu a tua ideia aí de criar aí, porque é um mercado em franca ascensão, né? É um mercado que era a ideia do release, voltamos aí ao release mania, né? E a gente está do outro lado do balcão, não é fácil, e hoje não é só release, é e-mail, release em e-mail, é WhatsApp, enfim, você é meio... Quem está do outro lado do balcão, ou seja, nos veículos de comunicação, e as mãos são poucas também, né? Já foram os tempos que as redações eram cheias, né? E é muito mais do que isso, a gente sabe disso, né? Como é que surgiu a ideia da PR? A PR Academy, ela nasceu de uma dor minha mesmo. Então, eu fui promovida a gestora muito jovem. Então, eu tenho 25 anos de formada. Com 5 anos de formada, eu já era gerente em agência de comunicação. E a gente não aprende a fazer gestão na faculdade. Então, a gente não aprende a fazer gestão de pessoas, a gente não aprende a vender, a gente não aprende a ter visão de negócios, a gente aprendeu a fazer comunicação. Sim. A gente aprendeu a fazer texto, a fazer release. A gente também não aprendeu direito, pelo menos na nossa época, hoje um pouco mais profundo nas faculdades, a fazer o planejamento estratégico de comunicação ligado a negócios, como a gente falou anteriormente. Então, quando a gente olha, eu olho essa necessidade ao longo da minha carreira, e eu tenho habilidades de gestão, eu fui me desenvolvendo nisso, porque eu tive equipes grandes, me desafiei a formar sucessores, contratar, tive que demitir pessoas, tive que entender qual era um alto nível de atendimento ao cliente. E tudo isso é gestão. Tive que gerenciar a minha própria carreira. Então a PR Academy, ela nasce quando eu não encontro apoio, ou eu encontro pouco apoio, para desenvolver esses meus aspectos de gestão. Então eu fui criando as minhas ferramentas, as minhas formas, os meus processos de poder lidar com o crescimento da minha carreira, como que eu ia planejar a minha carreira. Então a PR Academy olha a gestão de carreira do profissional de comunicação, como que eu ia gerenciar equipes. Então eu já tive equipes grandes assim, de 50 profissionais, 25 clientes, 17 milhões de faturamento para bater por ano. Então quando você está falando de dinheiro, pessoas e atendimento ao cliente, isso tudo é gestão. Então a PR Academy, ela nasce da minha dor, da minha ausência de apoio nesse processo, para ajudar as pessoas a evoluírem as próprias carreiras. Porque o que leva um profissional até uma promoção dentro da comunicação é a qualidade técnica que ela entrega. Porque nós somos técnicos em comunicação. Sim. Mas o que leva ela de ser um bom técnico até ela ser um bom gestor é a capacidade de gestão, de lidar com pessoas, de lidar politicamente nos ambientes, atender bem um cliente, saber vender mais para o mesmo cliente quando você trabalha em agência, ter visão de negócios para falar a língua do CEO, para a comunicação ser relevante dentro do processo. Então a PR Academy, ela olha gestão da carreira, gestão do atendimento ao cliente, a gestão do próprio negócio de quem já empreende na área de comunicação e precisa vender mais, precisa se posicionar. Temas complexos da comunicação que hoje são decisivos, então, por exemplo, o gerenciamento de crises. A gente fala sobre planejamento estratégico, entende o que é a comunicação 360, que não faz parte da realidade de muita gente nem de muito cliente. Sim. Então, a gente trabalha essa formação de gestores dentro do nosso universo. Gente que não é gestor e quer o primeiro cargo de gestão, gente que já é gestor, quer lapidar os conhecimentos para ser um gestor melhor ainda e buscar melhores oportunidades, e empresários que precisam elevar faturamento. Então a PR Academy nasce nesse processo que não é muito óbvio no mercado, mas que graças a Deus está sendo muito bem sucedido porque ele é de fato inédito. Então essa educação corporativa do profissional de comunicação voltada para esses aspectos, ela é de fato inédita. Não, até pegando o gancho, você trabalhou em empresas, tá lá no seu LinkedIn, Mercedes-Benz, Scania, Andrade Gutierrez, Banco Mercantil, Tia Bar, não é isso? É isso, Tia Bar, Gol, Sucos Del Vale, Parmalat, FGV Projetos, Mafre, Cisco, CDN, enfim, tem uma lista aqui, não vou ficar até amanhã falando sobre isso.
E aí você, obviamente, se deparou, né? E aí entra com a questão, você falou agora, dos CEOs. E a gente tem, eu volto a dizer, a gente está vivendo um momento que a gente tem as mais diversas gerações vivendo no mesmo momento. Os baby boomers, que não tinham qualquer geração, né, X, que o contato com a tecnologia, com essas novidades não existia nenhum. Você tem, obviamente, já alguns gestores muito mais jovens que já pegam mais ou menos, alguns talvez já na geração Z, talvez, que você já tenha tido como cliente. Como que é trabalhar isso? E tem a questão das empresas familiares também, que aí às vezes é um outro choque também, porque cada um tem objetivos distintos. A gente teve a oportunidade uma vez de entrevistar o Fernando Seabra, que é escritor, hoje ele é escritor, mas ele é simplesmente esteve participando aqui com a gente, um dos herdeiros, né, de uma grande empresa aí, conhecidíssima aí do mercado, né, que é, no caso, é a Natura, se eu não me engano. Ele esteve participando com a gente aqui conosco, e justamente isso, ele falou assim, tenho outra pegada, que ele falou, meu pai, é ele que determina. Mas como que é você na área de comunicação? Porque são visões, às vezes, distintas, né? Fala assim, deu certo até hoje, por que agora eu tenho que mudar? Né? Porque imagina isso falar para um gestor, um CEO que já tem geração baby boomers lá, tem 70, né? Nada, mas assim, é uma realidade que alguns assuntos ainda são difíceis para a pessoa entender. E aí você tem essas novas gerações, né, que às vezes é mais fácil ou talvez às vezes é mais difícil. Como é que funciona esse trabalho? Na verdade, quando a gente vai orientar uma pessoa em relação à comunicação, se ela for herdeira daquele negócio, não necessariamente ela nasceu junto com o negócio. Sim. Ela pode ser irmã do negócio, porque às vezes ela usufruiu daquilo, né? Mas ela não experienciou aquilo ainda e ela vai herdar esse projeto, essa empresa, enfim. A gente precisa preparar as pessoas para duas visões. Ela tem que dar perenidade para o negócio. O negócio, ele não existe porque não é uma instituição de caridade. Os negócios, eles têm que dar lucro, Sim. Ele tem que ter rentabilidade, ele tem que empregar famílias, ele tem que ter um propósito social e ele tem que se manter como estrutura. Então, quando você olha os novos gestores que entram somente olhando finanças, esse lado mais duro do negócio, e esquecem dessa parte mais humana, mais da comunicação. Corta. Exato, não é prioridade. Não vamos olhar para isso agora. Às vezes você perde um ativo, porque a comunicação ela é um ativo importantíssimo, principalmente num processo de transição de gestão dentro de uma empresa. Então, os novos gestores que estão chegando dentro das estruturas precisam olhar com muita atenção para todos esses aspectos. Por isso que tem empresas especializadas em transição de sucessores, em formação de sucessores, Sim. formação de herdeiros, que é quando você faz a pessoa entender sim de negócios, mas você também forma ela de um outro lado que você tem um negócio, você tem um CNPJ, mas ele depende dos CPFs que trabalham com você. Perfeito. Então, olhar para esse público interno, se comunicar com este público interno, olhar para a comunidade que você está inserido, saber como o seu negócio impacta aquela comunidade, se comunicar corretamente com as pessoas, saber se a fabricação que você faz, o produto que você gera é bem aceito ali dentro e beneficia. Se o analista de mercado, caso você tenha capital aberto, está sendo bem informado sobre a sua empresa. Então existe todo um ecossistema que vai muito além de você simplesmente vou tocar uma operação agora porque eu sou herdeiro disso aqui. Mas tem gente que não gosta e não quer, vai por obrigação familiar, e tem gente que tem isso nato. É da minha família, é o meu negócio, e acho que nesse caso aqui, quando a pessoa se entrega mesmo para o processo e está aberto para receber a ajuda de especialistas, que a gente vê as maiores taxas de sucesso, né? E de empresas mais humanas, que vão construindo boas marcas empregadoras, que vão passando bem pelos processos de transição, que aceitam a comunicação como um ativo do negócio, como um pilar estratégico, e não só vamos divulgar mais um release, uma Ou até ampliam, né? E ampliam, né? Então, assim, e dão este olhar. E se permitem testar outras ferramentas. Eu penso muito com cabeça de startup. Para mim, mentalidade de crescimento, para qualquer coisa na vida, ela é muito valiosa. Então, eu não tenho medo de errar. Eu tenho medo de não ter feito.
Então, acho que essa cabeça é de empresário mesmo. Então, as pessoas, elas evoluem quando elas falam assim, poxa, aqui eu errei, isso eu não faria de novo. Isso é aprendizado. Sim. Isso é mentalidade de crescimento. Então, eu vejo isso em muitos empresários, mas eu ainda vejo muito medo, muito receio. Porque hoje a comunicação ela é instantânea. Você errou, você está exposto. Então, a gente precisa, inclusive, entender de que forma a gente erra, de que forma eu avalio riscos. Quais são os riscos de eu assumir essa postura? E a gente vê muita gente jovem, às vezes, com posturas equivocadas, Exatamente. com falas equivocadas, que criam crises de reputação. Que a imagem particular acaba atingindo... Acaba afetando o negócio, efetivamente. Muita gente despreparada nisso, ou que não foi orientada, ou que não quis receber a orientação. Usa as redes sociais, às vezes. Exatamente. E não percebe que são pessoas... É um ser. Sim. Você não separa mais, tira a minha máscara de social, e ser humano, e agora eu vou para casa, e agora eu venho para o trabalho. Você é uma pessoa. Fulano de tal, que herdeiro tal, né? E quando você consegue autoridade? Quando que esses novos gestores vão conseguir autoridade? Quando eles conseguem passar para as pessoas esse ser genuíno. Eu sou a mesma pessoa dentro de todos os lugares. Então, os executivos que eu vi de maior sucesso são aqueles que são a mesma coisa, independente do cargo que sentam, aonde quer que eles estejam, tratando a pessoa do café, o outro executivo, o assessor de imprensa, a pessoa da fábrica. Esses são os verdadeiros bons gestores. Liderança é uma coisa que é um presente que a vida te dá, eu costumo dizer, porque as pessoas te escolhem como líder. Sim. Acaba sendo natural. Exato. E às vezes você nem espera para tal. Você nem espera. Você nem acha que você tem esse perfil. Exatamente. Isso acontece? Acontece muito. Porque as pessoas te escolheram pelo que você representa para elas, pela visão de futuro que você dá. Então, quando a gente olha essas situações e fala, é difícil fazer gestão. Não, não é. Não é difícil fazer gestão, mas a gente precisa se colocar no lugar do outro. Claro. A questão da empatia, né? Aliás, a sociedade precisa ser mais empática, né? De várias maneiras. E até pegando esse gancho, Fernanda, também, sucessão. Você falou da questão da sucessão. E aí entra a questão da sucessão, que às vezes é um dono, ou tem vários donos, sócios, amigos, e aí começam as divisões. Ou isso é uma situação e as divisões de famílias A, B, C, D... E aí tem já os herdeiros, a segunda geração ou a terceira geração, já começam a ter visões distintas. E aí, ou quando é uma empresa familiar e tem vários herdeiros, e os herdeiros também não se falam, ou a comunicação entre eles é um pouco complicada. Como é que você já se deparou com esse tipo de situação? Já. Né? E aí é um desafio, porque... É um desafio, sabe por quê, Fernando? Porque as pessoas elas têm que ter papéis e responsabilidades. Então, não é que nem o almoço de domingo em casa, que as famílias convivem e tá tudo certo, cada um dá uma opinião. Negócio não é opinião. Né? Gestão, ela tem que trabalhar com dados, ela tem que trabalhar com fatos, ela tem que ter o pulso do negócio, ela tem que dar resultado, ela tem que olhar para pessoas, ela tem que olhar para o padrão de qualidade. Então, quando você tem muito dono e pouca gestão, normalmente o negócio tende a ir ladeira abaixo. E exemplos não faltam. Exemplos não faltam. Então, grandes fortunas, grandes impérios. Quando os papéis estão muito claros e você tem um acompanhamento de especialistas para a formação desses novos gestores, você vai olhar esta parte, as suas competências são essas. Você vai olhar esta parte e o que te cabe é isso aqui. Quando as pessoas têm essa clareza, para tudo na vida, elas tendem a performar melhor. Claro. Porque cada um assume a sua responsabilidade, entrega os seus resultados, mas trabalhando todos por um resultado comum. Então, quando cada um trabalha por um objetivo próprio da sua área, vira uma disputa interna. Vira um jogo de egos. Vira, ele sabe fazer e o fulano não sabe. Preterido, sou preterido, sou preterida. Então, é o filho, a filha favorita. Essa maturidade no processo de sucessão e de gestão, ela é muito importante. E isso serve para qualquer trabalho em equipe, porque isso nada além de um trabalho, um grande trabalho em equipe. Exatamente. Se você não tem papéis, responsabilidades, objetivos comuns definidos, não tem clareza da visão de futuro, do para onde o negócio está caminhando, e principalmente se você não tem metas, o que a gente chama de KPIs e metas, né, que são os indicadores de sucesso de uma empresa,
Como eu sei que está indo bem? Como eu sei que não está performando bem? Eu tenho que medir esse sucesso. Faturamento. Como enfim. que eu tenho a rapidez de corrigir rota ou não? Então, o processo de transição, ele passa por todo esse estudo. E isso é planejamento estratégico. Então, olhando 2026, quem está nessa fase de passar o bastão para um outro profissional, para um outro filho, quem tem pequenos negócios, Sim. em uma proporção menor, precisa olhar, né? E quais são as competências necessárias que os profissionais precisam ter? Porque às vezes eles não têm as competências. Exatamente. Só que competência é uma coisa que a gente adquire. Uhum. Não tem nada que a gente não possa aprender. O que a gente não ensina é ética. Ética, moral. Aí é uma coisa que vem da pessoa. Tem jeito. Exatamente. Mas as competências técnicas todo mundo pode desenvolver. Exatamente. E é importante o que a Fernanda está colocando, né? Porque às vezes muitos negócios tradicionais acabam literalmente aí por falta de dar continuidade, ou pelos herdeiros, ou outras formas também, né? Às vezes você tem outras formas, né? A gente vê aí, às vezes, criações. Uma vez eu estava falando com um senhor, ele falou assim, olha, eu não tenho herdeiros e tal, eu vou dar meu negócio e eles vão criar uma cooperativa para dar continuidade ao meu negócio. É uma possibilidade também, né? Dentro da simplicidade dele, falou, eu vou dar porque é uma marca que eu construí, não tem ninguém para tocar mais, né? Eu não vejo, né? Parentes, enfim, foi isso que ele me falou. E eu acho que quem mais merece são os meus funcionários, são os meus colaboradores, e eles tocarem como se fosse uma cooperativa, uma associação. Aí é uma questão sobre esse assunto. Fernanda, a gente vai para um rápido intervalo comercial e vamos falar um pouco também sobre a questão mais da PR Academy, mas também você falou de gerenciamento de crises, que não falta são gerenciamento de crises aí, ainda mais no ano eleitoral, então, que muitas vezes é uma confusão enorme aí. 2026 está aí, né? Então, eleições à frente e, obviamente, essa questão empresa, político também. Você trabalhou com a área política já? Não trabalhei. Foi uma escolha não trabalhar com política. Muito bem. Muito legal. A gente vai para um rápido intervalo comercial. Estamos apresentando o Jornal em Foco. Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você quer receber notícias do Boc News no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do Boc News no seu final de semana. E para receber também o boletim diário, resumo do dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado e receba sempre conteúdo de qualidade com a credibilidade do Boc News. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece a nossa programação ao vivo, 24 horas, interação com as nossas redes sociais e muito mais. O app TV Com Play está disponível nas principais lojas de aplicativos. TV Com, interagindo com você. Acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo pelas operadoras de TV a cabo, pelo nosso portal e aplicativo oficial, digitalmente via simulcast e nas maiores plataformas de streaming. Saiba mais em tvconsantos.com/abrangência. Somos multiplataforma. Somos TV Com. Acompanhe as nossas redes sociais, ficando por dentro de tudo que rola aqui, na TV Com. No Facebook, tvconsantos.oficial. O nosso Instagram é @tvcom.santos, no X @tvcom_santos. E pelo nosso canal oficial no YouTube, emissora TV Com. Nosso WhatsApp é 13 97 417 5194. TV Com, interagindo com você.
Acesse o portal da TV Com e acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo, interaja com as nossas redes sociais e fique por dentro das últimas notícias em nossa região, do país e do mundo. Confira também os nossos programas e conteúdos especiais. tvcomsantos.com. TV Com, interagindo com você. Voltamos a apresentar Jornal em Foco. Olá, estamos de volta no Jornal em Foque de hoje, trazendo como convidada uma colega jornalista, especialista em PR, né? Ela que é mentora também, fundadora, CEO da PR Academy, né? A primeira PR Tech do Brasil dedicada à evolução da carreira dos profissionais aí, né? Esses profissionais de comunicação que tem uma importância fundamental nesse aspecto. E a gente está falando no bloco anterior, Fernanda, a respeito de gerenciamento de crise. Você certamente, ao longo dessa longa jornada aí, enfrentou aí situações aí complicadas. Como que é gerenciar crises no dia a dia, né? Porque se a empresa não tem uma estrutura de comunicação, aí certamente ela vai... Pior coisa que tem, a empresa não se pronunciou sobre um determinado assunto, né? No meio do telejornal, a empresa não se pronunciou sobre o assunto. E às vezes é uma pessoa física ou alguém que acaba estourando indiretamente da pessoa jurídica. Sim. E aí envolve a marca ou as marcas. Como é que é isso aí para as pessoas entenderem aí nesse dia a dia? O melhor dos mundos, quando a gente olha em empresas e pessoas que têm potencial de exposição pública, é a gente trabalhar na prevenção da crise, na preparação de uma potencial situação de crise. Então tem etapas no processo de gestão de crise. Então a gente faz a prevenção, você pode fazer a atuação na gestão enquanto ela estiver acontecendo, e você tem o pós-crise, que às vezes passa por um processo de reconstrução de uma reputação, da imagem, enfim. Então o ideal é que as empresas e as pessoas entendam os seus riscos reputacionais, de que forma de repente o negócio ou o perfil de um CPF, né, às vezes mais polêmico, etc., pode impactar. E riscos que ele tem de, às vezes, colocar uma fala de uma forma indevida e trabalhar isso previamente para que as pessoas estejam preparadas, preventivamente. A empresa organizada para fazer a gestão da crise. 90% das empresas não faz isso. Sim. Elas atuam na gestão para apagar incêndio. Quando o incêndio está lá, pegou fogo, a imprensa ligou e a gente precisa se pronunciar. Um processo de gestão de crise, ele tem que ser o mais transparente possível. Só que a gente trabalha com dados. Então, o papel do profissional de comunicação e dos gestores não é arranjar culpados naquela hora. É simplesmente ver de que forma eu posso ser o mais transparente possível com a imprensa, respeitando o colega que está fazendo a cobertura de imprensa, olhando o negócio, porque numa crise eu tenho a cobrança do jornalista que vem, porque eu quero uma notinha, porque eu quero saber por que se pronunciou, e a própria assessoria de imprensa e a empresa estão tentando entender o que aconteceu. Exatamente. Então, o profissional tem que, primeiro, mapear quais foram os fatos, quais são os dados, e minimamente, nem que seja uma notinha curta, que a gente está apurando, nota de rodapé, a gente está apurando as informações até você ter consciência e poder passar uma nota mais estruturada. Claro. O que não dá para parar nessa nota vazia, porque isso revolta a opinião pública. Exatamente. A empresa não se pronunciou. Então, a empresa não se pronuncia, não existe. Dá a sensação que ela referendou o que aconteceu. Exato, você endossa. E hoje não existe, não me posicionei, então finjo que não aconteceu. Hoje a mídia fala por você, as redes sociais falam por você, independente de você se pronunciar ou não, a sua reputação, a sua imagem, os comentários. Os comentários estão construindo alguma coisa, alguma opinião, alguma percepção sobre você. Então, não tenho todos os dados, faz uma notinha, coloca isso na mão da imprensa, das redes sociais, que a gente está apurando as informações, mas aí você realmente tem que apurar e tem que voltar com uma nota mais estruturada. Existem N tipos de crise. Se é uma crise de racismo, se é uma crise de acidente com morte, se é uma crise que... existem centenas de possibilidades de crise. E às vezes não estão previstas ou fogem da alçada, né? Mas o importante é a transparência. Não significa você ser sem noção para como você passa. Se você não tem os dados, você não expõe ninguém,
porque aí você vira um caso de que você não conseguiu apurar e você já está criando culpados, e a assessoria de imprensa e o jornalista e o digital, quem está lá cobrindo no digital, nós não somos advogados nem juízes. Sim. Então esse cuidado a gente tem que ter, porque às vezes a gente culpa pessoas que não têm culpa, expõe muitas faz juízo vezes de valor de pessoas que não têm que fazer, sem apurar. Então essa pressa de, do lado da assessoria de imprensa, divulgar uma nota, ou o silêncio da assessoria de imprensa de não divulgar nada, ou a pressa da imprensa das redes sociais de postar qualquer coisa, só para fazer o furo, para dar a notícia, para é muito complicado. Então tudo isso na gestão de crise, ele tem que ser considerado. Mas é importantíssimo você sempre ter esse preparo. Preciso expor um porta-voz nesse caso? Uma nota de imprensa basta? É uma crise de grandes proporções? Requer uma coletiva de imprensa? Então, tudo isso vai ser avaliado no momento de uma crise, quando você entender aquele cenário. E aí eu te pergunto, Fernanda, às vezes um fato que aparentemente para a empresa pode parecer totalmente irrelevante. E às vezes a comunicação não é informada. Por exemplo, mudança de postura de determinado assunto. Isso às vezes é um assunto interno que acaba vazando e depende da repercussão. Muitas vezes a comunicação não é informada, aí depois tem que apagar incêndio. Isso acontece também? Acontece demais, mas a gente tem técnicas de gestão de crise que impedem isso. Então um bom profissional de comunicação, ele vai mapear os riscos de uma empresa. Às vezes, mesmo que não tenha sido informado, eu falo, opa, aqui pode... Exatamente, porque é aí que eu consigo atuar na prevenção. Então eu atendi uma grande rede de supermercados no Brasil. Quando a gente se ofereceu para fazer o mapeamento de riscos, quando que a gente percebeu que aquilo era relevante para a empresa? Quando a gente percebeu que eles não tinham nem o mapeamento de riscos do negócio. Entendi. Só que a gente recebia as demandas de imprensa que falavam de problemas no mercado, problemas de higiene, problemas de atendimento, de assalto. Era um monte de situação e a gente lidava com aquilo com a imprensa no dia a dia e falava, gente... Quais são os outros problemas que podem surgir para a gente se preparar? Claro. Então a gente foi até a diretoria executiva da empresa e a gente propôs a elaboração de um mapa de riscos. Ele é um item muito fundamental na prevenção da crise. O que a gente descobre? A gente divide esse mapa de riscos de uma empresa, é risco de operação, é um risco fiscal, é um risco financeiro, é um risco contábil, é um risco de qualidade, é um risco reputacional. Sim. Eu entrevisto todos os executivos daquela corporação e identifico todos os riscos. Então, por exemplo, neste mapa do supermercado que a gente fez, eu sabia até que a gente tinha o risco de ter uma crise com o governo de Minas por conta do ICMS da lata de atum. Olha. Então a gente entra num nível de visão de negócios como profissional de comunicação e a gente ganha uma relevância nesse processo. Porque se estourar você... Se estourar eu já sabia, eu já tinha uma notinha preventiva, ninguém foi pego de surpresa. Quando o CEO recebeu aquilo, porque ele também não tinha o do negócio, ele olhou e ele fez assim, isso é espetacular. Porque isso vai me ajudar a gerenciar a empresa. E até consertar pontos que... Né? Então, assim, quem acha que a comunicação tá ali só para escrever uma notinha em um release, nos dias de hoje, é um profissional extremamente desatualizado ou que não entendeu o papel da comunicação. Eu estou dando um exemplo real de gestão de negócios, que sai um insight, uma ideia de uma agência de comunicação, de um profissional de comunicação que está olhando negócios e não só comunicação. Não, perfeito aí, Fernanda. Mas até uma outra questão, obviamente, a gente teve a COP, né? E aí a gente vê hoje, né, todas as empresas querendo mostrar, não, que fazemos isso, fazemos aquilo. Mas a gente sabe que existe muita coisa que é bonitinha no papel, mas na prática a empresa não é bem assim, né? A questão não só do greenwashing, né, que é focado essa... Aparentemente é tudo bonitinho, aí com viés, entre aspas, ambiental, mas na prática não é bem assim. E o próprio ESG também, né, que as empresas, né, hoje todo mundo é ESG para exportação, mas nem todas usam ou praticam como deveriam. E eu te pergunto, como é que entra a comunicação? Porque às vezes vocês também são surpreendidos, você acha que a empresa está fazendo o papel, né, e aí na hora H fala, pô, e aí, como é que funciona?
E muitas coisas eles também, às vezes, não podem passar para vocês, às vezes não passam, né? Porque acredito que seja que nem o advogado. O advogado tem um cliente, ele tem que saber exatamente tudo do cliente, para não ser surpreendido. Porque depois, no meio do caminho, por isso que o advogado, muitas vezes, vai falar assim, não, esse caso eu não pego. É um direito que ele tem. Na comunicação também é possível isso, né? Sim, é aí que a gente mapeia os riscos da empresa. Uhum. Então, se eu tenho um planejamento estratégico de comunicação ligado ao negócios, se eu mapeei os riscos de operação, reputacionais, enfim, quaisquer que sejam, eu consigo identificar se aquela empresa ela tem um discurso que não condiz com a prática. Então, esse é um ponto que a gente precisa perceber como profissional de comunicação. Essa história do ESG, ela é muito real. A gente, assim como viu a palavra sustentabilidade crescer, a gente viu o ESG ganhar uma força e ele virou uma moeda de troca no mercado. Ele passou a vender o selo, não sei o que, Então, quando você olha isso, você fala assim, todo mundo quer ser ESG. Todo mundo quer trabalhar dentro disso e falar um pouquinho sobre isso. É que nem inteligência artificial. Todo mundo quer falar que faz. Faz mesmo? Aí como faz também? Como faz? Eticamente. Qual é a profundidade do que faz? A gente, como profissional de comunicação, tem um ponto. Eu não posso acreditar em tudo que o cliente me diz. Eu só vou acreditar em tudo que o cliente me diz quando ele me provar que aquilo que ele está me dizendo é real. Então, eu tenho que... Até porque é a minha reputação, quando eu vendo uma pauta para o jornalista, falar se aquela notícia é verídica ou não. Então tem o nosso compromisso jornalístico, voltando à base da nossa profissão, apuração dos dados, dos fatos, etc. Quando uma empresa diz para mim que ela é ESG, e ela quer no objetivo de negócios dela se tornar a empresa referência em ESG no Brasil, que você vê muitas querendo isso, né? Se tornar essa referência, eu falo assim, ok, quais são os projetos que você tem? O que você faz efetivamente em cada uma dessas letrinhas, no E, no S e no G? Que é para as pessoas saberem a questão ambiental, governança social. E social. O discurso daquela empresa tem que ser crível. Crível é uma palavra horrorosa, sim, mas é exatamente ela. Eu tenho que acreditar e provar com dados e fatos que aquela empresa realmente é isso. A gente, como profissional de comunicação, precisa fazer essa apuração. Até porque se eu não fizer e eu vender uma pauta que ela não é verdadeira, eu mesmo estou destruindo ou colocando em risco a reputação do meu cliente, a credibilidade e a minha credibilidade como profissional. Você me vendeu uma coisa que não condiz com a verdade. Exatamente. E aí fica... Vira o greenwashing que você comentou logo no início. Imagina, né? E aí você fica, né, literalmente perdido. Você também tem feito vários levantamentos, né, na PR. Aí você tem uma informação, 83% dos gestores de agências de relações públicas, eu vou traduzir para as pessoas aqui no Brasil, não se sentem preparados para liderar suas equipes e 72% revelam que não dominam a gestão de clientes. É um problema seríssimo. É um problema muito sério, Fernando, é muito sério, porque aí a gente enxerga a necessidade da gente preparar as pessoas para lidar com pessoas e com negócios. Então, principalmente nesse nosso universo de comunicação. Nós nos formamos como comunicadores, nós escrevemos muito bem, a gente vai, muitos sabem fazer planejamento muito bem, a gente vai gerenciar a crise muito bem, mas quando a gente vai crescendo na carreira e a gente passa a gerenciar pessoas e a gente tem que gerenciar relações com clientes, nós não fomos treinados para isso. Então quando a gente perde um cliente ou quando a gente perde um funcionário, normalmente não é por uma questão técnica, é por uma questão relacional. Então, quando a gente forma gestores, a gente vai olhar essas pessoas e falar assim, vamos ver se as pessoas sabem realmente atender bem um cliente? Porque 50% do que eu entrego do atendimento ao cliente é qualidade técnica. 50% é a experiência que ela tem comigo. Para qualquer marca, para qualquer empresa. Então, é o teu produto e serviço com qualidade e é aquela relação saudável e de confiança, a experiência que você promove. Então, a gente ensina isso para as pessoas. Então, eu precisava saber se, na criação da PR Academy, essa era uma dor e uma limitação somente minha e das minhas equipes, quando eu gerenciava pessoas ali dentro das estruturas das agências, ou se ela era uma dor geral. Então, como a minha natureza é a pesquisa, o meu projeto de TCC dentro da faculdade, com vocês inclusive, foi um projeto de pesquisa, eu falei, eu vou ouvir as outras pessoas.
porque eu precisava que o meu discurso e o meu produto e o meu serviço dentro da PR Academy fossem incríveis. Então, eu precisava desse respaldo. Então, lancei uma pesquisa anônima que conversou com gestores em agências, em empresas, todos focados em comunicação, já lideranças, e também fui pesquisar o colaborador de comunicação, que não estava em cargo de gestão, mas como ele se sentia em relação às próprias lideranças. Ele saía da faculdade muito bem formado e preparado para o mercado? Esse estudo com 150 estudantes? Esse foi, exatamente. 150 foram, se eu não me engano, recém-formados, né? Recém-formados, acho que foram 8 universidades diferentes no Brasil. Então, assim, veio gente de muito lugar para falar sobre isso. Então, esse retrato mostra que existe um ponto na educação do profissional de comunicação que precisa evoluir. E, na verdade, não é só do ponto do profissional de comunicação, de todas as faculdades. A gente precisa ensinar negócios, a gente precisa ensinar gestão de pessoas, a gente precisa ensinar relações humanas, e a gente não sai com essa formação. Sim. A gente sai com essa deficiência. Para qualquer curso que você faça, não é só no da comunicação. Não é só comunicação, não. Só que muita gente sonha em evoluir na carreira, em chegar em cargos de liderança. Eu quero ser CEO, eu quero ser presidente, eu quero ser diretor, eu quero ser gerente, mas não sabe o que significa sentar numa cadeira dessa, nem o que precisa olhar. Então, eu precisava estudar isso e falar, sou eu que identifico essa dor ou essa é uma dor do mercado? E aí realmente é uma dor do mercado. É uma dor do mercado que extrapola naturalmente para outros mercados, porque ela é uma dor do ser humano, na verdade, né? De qualquer profissional que trabalha com pessoas, né? Exatamente. E as nossas relações são humanas, né? Exatamente. E esse material, inclusive, está lá disponibilizado lá no LinkedIn da Fernanda Burjato aí, que tem vários e vários exemplos aí. Quem tiver interesse, só na área de comunicação, mas o que você falou é verdade. A gente tem vários profissionais que sentem essa dificuldade, que não tiveram médicos, por exemplo, que não tiveram uma cadeira na faculdade, que obviamente a visão deles é uma visão só meramente para serem médicos, e assim, eu tenho que abrir um consultório, como que eu faço? Eles não sabem. Exato. Como gerenciar redes sociais. Isso eu falei com uma profissional aí, e ela me explicou isso. Eu tive que aprender na raça. E erra, uma série de questões nesse sentido. Fernanda, quero agradecer muito, a gente tem limitação pelo tempo, queria agradecer muito a participação, orgulho nosso aí, você está aí brilhando aí, né, à frente da PR Academy e obviamente à frente de tantas empresas ao longo da tua trajetória. Hoje você mentora aí de novos profissionais aí, dando continuidade, né, isso que é importante. Queria agradecer muito, sucesso aí. E os microfones aqui do Jornal em Foque estão sempre abertos para você dar suas explicações, seus esclarecimentos. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, é uma honra, um prazer estar aqui com vocês. É uma emoção. 25 anos depois, Exatamente. A gente voltar às nossas bases e a gente reencontrar pessoas que nos ajudaram a ser o que efetivamente a gente é. Então, quando a gente fala de relações humanas, relações públicas, de comunicação, é sobre a gente ter esses laços sempre. Então, muita gratidão aqui também do meu lado. Nós que agradecemos, é um orgulho nosso aqui, a Fernanda Burjato, que foi a nossa convidada de hoje, especialista na área de comunicação também, ela que está à frente aí da SEO da PR Academy, a primeira PR Tech do Brasil dedicada à evolução de carreira. Está tudo lá no Instagram, a rede social, quem tiver interesse, quem é da área de comunicação, quer entender mais esse mercado de comunicação, dá uma acessada lá no LinkedIn da Fernanda Burjato também, enfim, você tem fácil contato aí da nossa convidada de hoje. Lembrando que você pode acompanhar o programa a qualquer momento nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e X, e se você quiser também no nosso site blocnews.com. Reprise às 5 horas da tarde na TV com Santos e no mesmo horário na Rádio Santos FM 92,5 MHz. Tenham todos um ótimo dia e até o próximo Jornal em Foque. Tchau, tchau. Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você conferiu Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.